Nós vamos dar sequência hoje no tema, que começamos no domingo passado. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos pedir que o Senhor, que o Espírito do Senhor nos ajude, que a palavra de Deus opere em nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Senhor, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, Senhor, nossos corações, os nossos espíritos, e te suplicamos que, no nome do Senhor Jesus, a Tua obra seja feita, Senhor, na nossa vida nesta noite. Que a Tua palavra seja aberta por Ti mesmo, Senhor, aos nossos olhos, e que o poder de vida, de salvação que está nela, alcance todos que estão neste lugar. Nos ajude a falar, Senhor, nos ajude a receber, nos ajude a viver, crendo completamente, Senhor, na Tua palavra eterna. É a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero usar alguns minutos para fazer um pequeno resumo do que compartilhamos no domingo passado, partindo deste versículo 2 do capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde vimos a maneira, o caminho, que Deus está trilhando para executar, para realizar o eterno propósito do seu coração em Cristo Jesus, seu Filho amado. E vimos nesse versículo 2 que Deus está empenhado, que Deus está envolvido nisso com zelo. E Paulo, como cooperador de Deus, também participava deste zelo de Deus. E vemos a igreja sendo trazida à existência ali na cidade de Corinto. Só que Paulo declara aqui pelo Espírito que o desejo do coração de Deus é que esta obra seja completa, seja perfeita, seja plena, porque foi assim que ele quis e que ele determinou lá antes da eternidade. Nós falamos que Paulo ele foi capacitado por Deus com todos os recursos, com autoridade, com conhecimento, com poder, enfim, com as credenciais do apostolado, para que ele cooperasse com Deus. E ele fez isso, ele contribuiu com muita fidelidade. Mas nós, terminamos a nossa fala no domingo passado dizendo que, apesar de tudo isso, era insuficiente. Paulo ali como operador de Deus, completamente equipado, trazer à existência a igreja do Senhor Jesus ali na cidade de Corinto. Vimos também que uma das razões, uma das causas disso não ser possível é porque esta obra que está sendo feita não é uma obra humana, não era a obra de Paulo. Paulo não estava envolvido com o projeto dele, com o projeto pessoal, com o projeto terreno, mas sim
com a obra de Deus, com o projeto de Deus, com o propósito eterno de Deus. Então isso só seria alcançado se a maneira, se os meios que está no próprio coração de Deus e que é concedido por Deus, né, fosse manifestado, fosse dispensado, né, ali na cidade de Corinto. Então a igreja seria trazida à existência. E nós encerramos, né, aquele dia dizendo que a cruz de Cristo, ou Cristo crucificado, é o caminho escolhido por Deus para que a igreja e o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus seja estabelecido. Deus não obterá o seu testemunho em Cristo. O Senhor Jesus não terá a sua expressão ou o seu corpo se o Cristo crucificado ou se a cruz de Cristo não for o caminho trilhado por Deus. E isso Ele sempre fez e sempre fará com fidelidade, mas isso também precisa ser visto. Esse caminho também precisa ser trilhado por aqueles que vão cooperar com Deus, né, na construção e na realização desse propósito eterno de Deus. E nós vamos avançar um pouquinho hoje nisso. Amém? Paulo, ele coopera com Deus ali em Corinto nesta base, ou seja, no Cristo crucificado. Não existe nenhuma outra base sobre a qual a igreja do Senhor Jesus pode ser edificada. Guarde bem isso no seu coração, meu irmão. A igreja do Senhor Jesus só pode ser edificada sobre este fundamento: cruz de Cristo, ou Cristo crucificado. Paulo, pelo Espírito de Deus, ele viu isso como nenhum outro apóstolo viu. Podemos dizer, sem medo de errar, que Paulo foi o homem que andou em alturas em relação a esse assunto que provavelmente nenhum outro foi capaz de andar. Ele viu como nenhum outro, né, o alcance, o poder, a glória que a cruz de Cristo tem para realizar, para trazer à existência, para cumprir todos os eternos propósitos de Deus. E ele mostra isso com muita clareza quando ele fala do seu chamado, quando ele fala da sua cooperação. Ele vai sempre dizer que estava cooperando com Deus neste Cristo crucificado, ou na cruz de Cristo, ou, usando uma outra expressão que ele mesmo usou, né, na palavra da cruz. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ver vários textos hoje. João 19, versículo 17. Quando olhamos para as Escrituras, quando olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos, né, que a cruz de Cristo ela tem vários aspectos. Ou o Cristo crucificado tem várias faces.
podemos ver na cruz Cristo nos substituindo. Ele morreu por nós. Mas podemos ver também na cruz de Cristo, Cristo nos representando. Em Cristo, todos nós morremos. E nestes aspectos, da substituição, da representação, nenhum de nós pôde participar. O Filho de Deus esteve sozinho ali. Mas quando olhamos para a cruz de Cristo, relacionada com a edificação da igreja, aí nós participamos. Aí nós cooperamos. Aí o Senhor Jesus partilha conosco do seu cálice. Aí Ele nos inclui nas suas aflições. Aí nós andamos nas suas pegadas. Aí nós tomamos sobre nós a nossa cruz e vamos após Ele. E sem isto, a igreja não pode ser edificada. Mesmo que, e isso foi feito completamente, o Senhor tenha nos substituído, nos representado, a obra ainda não está completa. Agora precisamos ser edificados. E a cruz continua operando. Mas aqui nós somos introduzidos. E aqui, sem ela, a obra de Deus não pode avançar. Então, no capítulo 19, no versículo 17, o Senhor Jesus está na cruz. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para aí. Ele está tomando a cruz sobre si, Tomaram eles, ou seja, os romanos, soldados, pois a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram. Onde o crucificaram. Dê uma olhadinha no versículo 30 desse mesmo capítulo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Observe, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele declara concluída ou consumada a obra de Deus, ou o propósito eterno de Deus, abraçado com a cruz, ou pregado na cruz, ou unido à sua cruz. Observem que esse estar consumado é pronunciado do alto da cruz. Jesus não disse isso antes, e nenhuma outra situação que ele viveu com os apóstolos. E ele não vai dizer isso depois, ele diz ali, da cruz. Porque é ali na cruz, nesse ambiente da cruz, nesse fundamento da cruz, que Deus decidiu realizar o seu propósito eterno. No capítulo 1
Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos para lá. Capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo então vai pregar o Evangelho para aqueles irmãos. Ele vai falar da obra que Deus consumou. Ou seja, ele vai anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 23. Paulo está dizendo assim, vamos ler o 22 para ajudar. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então o apóstolo Paulo, ele não pregava Jesus. Ele pregava Jesus crucificado. Isso é muito diferente. Falar de Jesus é uma coisa. Agora, falar do Cristo crucificado é uma outra coisa. Então, Paulo viu que o Evangelho de Deus estava aqui, no Cristo crucificado. Ou seja, fora do Cristo crucificado, não há obra de Deus. Não há o trabalhar de Deus. As mãos do Senhor não estão fora ou separadas do Cristo crucificado. Não há obra de Deus a não ser no Cristo da cruz. Aqui, querido, nós já temos, abrindo um parênteses, um grande filtro. Então, quando você ouve as pessoas falando de Jesus, presta atenção. Se esse Jesus que eles estão anunciando está abraçado com a cruz, se estiver separado da cruz, não é o Cristo de Deus. Porque o de Deus tem uma cruz. No capítulo 2, versículo 2, Paulo disse assim: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Dê uma olhadinha ainda no capítulo 1, no versículo 17 e 18. Paulo está dizendo a mesma coisa. Diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavras, ou de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o quê? O poder de Deus. Então o poder de Deus está atrelado, está operando no Cristo crucificado. No capítulo 5 desta segunda carta, a partir do verso 18, aliás, verso 8, segunda carta
Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação é a palavra da cruz. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está o Cristo crucificado. Ou seja, aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. E sobre ele repousa a palavra da reconciliação. Era isto que Paulo anunciava. No capítulo 13 dessa segunda carta, versículo 4, porque de fato foi crucificado em fraqueza, se referindo a Cristo. Contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Paulo aqui também se refere a Cristo como aquele que foi crucificado em fraqueza. No capítulo 3 do livro Gálatas, Paulo está dando uma puxadinha de orelha nos irmãos ali daquela localidade, né? Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem pregou o Evangelho para esses irmãos foi o próprio Paulo. E foi ele que falou de Jesus para aqueles irmãos. Mas ele falou do Cristo crucificado. E esses irmãos aqui estavam se afastando, né, deste grande fundamento. E Paulo então vem dar uma puxadinha de orelha neles. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, que outro Jesus é esse? Sem cruz. Um Jesus sem cruz. Ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, o evangelho diferente, que não temos abraçado, a este de boa mente tolerais. Irmãos, eu estou fazendo questão de ler todos esses textos. Você pode olhar para o Novo Testamento, você vai encontrar, aliás, todo ele falando da cruz de Cristo. Porque é por ela que Deus opera, que Deus trabalha. E nós, como cooperadores de Deus, só podemos cooperar sobre esta base.
Vocês se lembram quando o apóstolo Pedro, por ajuda de Deus, por ajuda do Pai, tomando as palavras do próprio Senhor Jesus, foi capaz de reconhecer que Jesus, que eles estavam seguindo, era o Filho de Deus. Vocês se lembram daquele evento, daquele acontecimento? Se olharmos para aquele momento, nós vamos descobrir que aquele Jesus que o Pai tinha mostrado para Pedro, tinha dado um deslumbre para ele, né? Tinha aberto uma janelinha assim para Pedro dar uma olhada. Ele tinha uma igreja, ele tinha uma cruz, ele tinha um reino. Então, o Cristo que Pedro viu não estava separado destas coisas. Esse Cristo estava com a igreja. Ele estava com a cruz. Ele estava com o reino. O primeiro momento de revelação que um homem teve de Cristo Jesus, a cruz foi vista nele. Podemos dar outro exemplo. Quando João Batista viu o Senhor Jesus passar perante ele ali nas margens do Jordão, João Batista tinha visto o Espírito de Deus descer sobre Jesus e receber o testemunho de que ele era o aguardado. João Batista viu que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ou seja, aquele que seria colocado no altar de Deus. Ou seja, aquele que iria entregar a sua vida na cruz. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus. Isso aqui é muito importante. Capítulo 16. Precisamos suplicar ao Senhor, no Espírito de Deus, que abra os nossos olhos para isso. Após a declaração do apóstolo Pedro, que ele era o Filho de Deus, por causa da pergunta que o Senhor havia feito para ele, Jesus então começa a dizer algumas coisas. A primeira que Jesus disse foi que ele iria edificar a sua igreja. Foi? Daí a partir do versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a declaração que Pedro fez de que ele era o Cristo. Quando chega no versículo 21, olha o que está escrito. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. O Senhor Jesus está mostrando a Pedro que ele tinha uma cruz. O Pedro, no primeiro momento, recuou da cruz. Que é isso? Quando ele fala para o Senhor não ir para a cruz, nós sabemos por que ele está dizendo isso. Vai sobrar para mim. Mas o Senhor estava abraçado com ela, porque todo o propósito de Deus será realizado pela cruz do Senhor Jesus, ou pelo Cristo crucificado.
Jesus que nós temos visto. Ele tem cruz? A palavra de Deus, ela mostra que a cruz, ela faz parte da natureza de Deus, da essência de Deus. A cruz de Cristo não foi uma provisão dos romanos para Jesus. A cruz de Cristo não nasceu com os romanos. A cruz de Cristo não é um acidente de percurso. A cruz é um aspecto da natureza de Deus. Eu vou ler aqui alguns versículos que mostram para nós, irmãos, que antes da fundação do mundo, ou antes dos tempos eternos, a cruz já estava em Deus, porque ela é da essência de Deus, da natureza de Deus. Não é possível separar a cruz do Senhor, e nem o Senhor da cruz. A cruz não foi alguma coisa que o Senhor trombou com ela no meio do caminho, e aí ele teve que suportá-la. Não. A cruz faz parte da sua natureza. Nesse trecho de Mateus que lemos, né? Nós já temos um vislumbre disso. Quando o Senhor disse para Pedro, foi o Pai que te mostrou. Jesus completa, dizendo que a cruz é necessária, faz parte dele. Mas olha que interessante. Quando Pedro reprova o Senhor, o que Jesus faz? Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então aquela cruz que Pedro estava trabalhando para evitar que ela se manifestasse na vida de Jesus, e Jesus estava dizendo que era necessário, o Senhor Jesus disse que aquilo se trata de coisas de Deus. Por isso que ele repreende Satanás, falando através de Pedro. Porque Satanás queria que essa virtude de Deus, esse aspecto da natureza de Deus, não operasse. E inviabilizasse o projeto de Deus, porque este é o caminho de Deus. Então a cruz faz parte das coisas de Deus. Vamos cooperar com o Senhor? A cruz faz parte das coisas de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 20, veja o que ele diz.
1 Pedro 1:20. Então, 19 também. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por que o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, já era conhecido por Deus e em Deus antes da fundação do mundo? Porque a cruz faz parte da essência do próprio Deus. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, no versículo 8, nós temos a mesma afirmação. Tem alguns versículos na palavra de Deus que a princípio eles parecem totalmente soltos, né? Mas quando o Senhor nos ajuda e abre os nossos olhos, nós podemos ver neles coisas maravilhosas na parte do Senhor. Apocalipse 13:8 está falando, né, de uma situação especial aqui, não deu certo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque a cruz de Cristo, e o Cristo da cruz, faz parte da essência de Deus, da natureza de Deus. O apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 1, versículo 36, eu já citei esse versículo, mas eu quero ler com os irmãos. João 1:36. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus é declarado o Cordeiro de Deus, o sacrifício aceitável, ou aquele que iria ser levado ao altar com oferta agradável ao Senhor. Ali estava, irmãos, o Cristo da cruz, que é a cruz de Cristo. Maravilhoso isso, não é? João Batista podia ter falado qualquer outra coisa sobre Jesus, mas falar depois dele. Deus tem um Cordeiro. Amados, a cruz de Cristo não é apenas um fato, guarde isso no seu coração, produzido por Deus.
A cruz de Cristo não é apenas um fato produzido por Deus. Se quisermos situar esse fato, né, no tempo e no espaço, olhamos lá para o Calvário. A cruz de Cristo não é apenas isso. A cruz de Cristo, ela é um poder vivo, operando pelo Espírito Santo de Deus. Porque se trata do próprio Deus, da natureza de Deus, das virtudes de Deus em ação, para realizar o seu eterno propósito em Cristo Jesus. Por isso os profetas viram que antes do Calvário, antes do fato objetivo ali em Jerusalém, a cruz já estava operando. Ela já estava presente. Estava presente aonde? No próprio Deus. Por isso ela é um poder vivo, que operou e que ainda opera. Que Deus agiu através dela no passado e continua agindo até hoje. Se você olhar para as obras de Deus, você vai ver a cruz de Cristo nelas. Vou te dar 2 exemplos aqui. Na encarnação de Jesus, ali está a cruz de Cristo se manifestando. Se você quiser ler o texto, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, os primeiros versículos. O que a palavra de Deus diz ali? Que aquele que era Deus participava e que era Deus, sua glória, seu poder, na sua soberania, na sua eternidade, na sua majestade, se faz carne e habita entre nós. O que era grande se fez pequeno. O que era rico se fez pobre. O que era senhor dos senhores se fez servo. O que era o primeiro se fez o último. O que era de cima veio aqui embaixo. O que é isto, irmão? Senão a cruz na natureza de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, nós lemos lá capítulo 3, versículo 4, diz que o Senhor Jesus foi crucificado em fraqueza. Por isso fiz questão de ler aquele versículo. A cruz manifesta este lado fraco, pequeno, reduzido. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele também vai falar desta obra maravilhosa, no capítulo 2. Eu quero ler esse texto com vocês, a partir do versículo 5, Filipenses. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O que a cruz na natureza de Deus faz? Que movimento que ela faz? Ela faz esse Deus, só para a gente entender aqui o raciocínio, grande, poderoso, Senhor, absoluto, se movimentar para baixo e ser reduzido a nada. Isto é da natureza do nosso Senhor. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso. O que era forte, abraça a cruz, fraco, completamente fraco. Se você pedir socorro ao Espírito Santo de Deus e olhar para as Escrituras, ele vai te mostrar que tudo que o Senhor fez, ele fez por este caminho. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, temos um acontecimento maravilhoso. Jesus está fazendo milagres, sinais, coisas grandes. E os gregos querem conhecer o Senhor. E aí pedem ajuda para 2 discípulos, e eles querem ter um contato pessoal, direto com o Filho de Deus. João 12, 24. E Jesus diz o seguinte, versículo 23 também. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Os gregos querem conhecer o Senhor Jesus. Estão maravilhados com o que ele está fazendo. E Jesus fala assim: ó, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele sozinho. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Os gregos talvez quisessem o Cristo sem cruz. Estavam impressionados com as suas obras. Mas eles ouvem de Jesus que ele havia vindo a esta terra para morrer. Pois só assim a sua vida produziria outras vidas. Do que Jesus está falando, irmãos? Ele está falando das obras de Deus. Ou, para ser mais específico, da obra de Deus, que só pode crescer através da cruz, ou do Cristo crucificado.
Jesus disse: chegou a hora do Filho ser glorificado, mas ele vai ser glorificado pela cruz, não através dos gregos, não segundo os homens. Lá em Mateus 16, quando o Senhor fala da igreja, depois ele fala da cruz dele, ele tinha que morrer lá em Jerusalém. Ele fala para os seus discípulos: se vocês quiserem vir comigo, vocês precisam também tomar a cruz de vocês. O que ele estava dizendo? Que há um aspecto da sua cruz, ou um aspecto desta obra de Deus, que incluiria a sua igreja, mas ela seria incluída pelo mesmo princípio que ele, Jesus, estava participando, pela cruz. Paulo, irmãos, está ali em Coríntios, completamente mergulhado nisso. Ele está cooperando com Deus no seu zelo para que a igreja seja edificada para Cristo, porque o centro da obra de Deus não é a igreja, é Jesus. O propósito de Deus, o eterno propósito de Deus não é a igreja, é o Filho de Deus, mas a igreja faz parte disso. E Deus está operando ali em Corinto para que o corpo de Cristo seja edificado, e seja edificado, né, com beleza, com pureza, como uma virgem. Mas Paulo está cooperando com Deus sob a cruz de Cristo. E por causa disso a igreja ali está sendo gerada com muita dor, com muitas lágrimas, mas ela está sendo gerada. A igreja que vai ser dada a Cristo como virgem pura é esta que nasce da cruz. Não é o produto de um conhecimento humano, uma sabedoria humana, de uma obra humana, de um esforço humano, que provavelmente esses que Paulo chama aqui, nessa carta, aos Coríntios mesmo, de falsos apóstolos, de obreiros fraudulentos, estivessem tentando gerar uma igreja que não fosse pela cruz, e criar uma igreja falsa. E Paulo chama isso de obra de Satanás. Mas que coisa terrível. Em Colossenses capítulo 2, versículo 24, dá uma acelerada aqui. Quem achar o primeiro aqui hoje pode ler. 2, 24. Não? É 1, 24, não? Tá? Isso, Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne,
a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que nesta edificação ele é um cooperador de Deus. E a cruz está operando através dele, como operou no Filho de Deus. Para que a igreja, o corpo de Cristo, fosse edificado. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se aquele que vivia em Paulo, se aquele que vive na igreja é o Cristo da cruz, ou o Cristo crucificado, se é a vida dele que se manifesta através do corpo, a cruz não pode ser excluída. Ela não tem como ser deixada de fora. O corpo de Cristo não pode deixar de sofrer as aflições de Cristo. Porque a cruz pertence ao Senhor. Romanos capítulo 12, ele vai falar um pouco da nossa cooperação corporativa, né, para a edificação da igreja, para que essa noiva, para que essa virgem seja edificada. Ele fala assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Está falando de cruz, irmão. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, porquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Mas apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Você está unido ao Cristo crucificado. Sem esse poder vivo que emana da própria natureza de Deus, a cruz, nós não temos como cooperar com Deus. Pois o Espírito de Deus sempre vai trilhar este caminho. Se nós operar qualquer outra coisa, iremos numa direção diferente daquela que o Espírito de Deus irá. Pedro, quando sugestionado por Satanás e pensando como homem,
ele disse para o Senhor: não vai para lá não. Os cooperadores de Deus são participantes da cruz de Cristo, porque estão em Cristo. Se você ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, você vai ver uma lista de nomes ali, de homens, de mulheres, que cooperaram com Deus, não é verdade? E você vai ver na cruz se movimentando na vida de Deus, a cruz do Senhor Jesus. Todos os profetas que serviram o Senhor antes da manifestação do Filho de Deus serviram sob a cruz de Cristo. Muitos morreram. Hebreus 11 fala que irmãos nossos, servindo o Senhor ali, foram até cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, colocados em prisões, excluídos, perseguidos, viveram pelos antros da terra, homens dos quais o mundo não era digno, ou seja, não lhes era permitido viver na terra, foram caçados como ratos, porque estavam ali falando do Senhor Deus, da sua misericórdia, da sua graça, ou da sua cruz. Eu vou ler, temos alguns minutos, os versículos aqui para os irmãos. Escuta aqui, só os. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E se você continuar, no capítulo 12, você vai encontrar o autor dizendo: correi a vossa carreira olhando para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. E nesse capítulo 12, mesmo, o autor vai dizer que esses irmãos, para que a carta estava sendo escrita, ainda não tinham resistido ou não haviam experimentado o derramar do próprio sangue, como Cristo e os demais irmãos do passado haviam feito, porque se uniram à cruz de Cristo. Quem coopera, de uma certa forma, participa deste preço que Deus paga para obter o desejo e o propósito do seu coração alcançado. Deus não alcançaria isso por força, nem por violência, nem porque é o Todo-Poderoso, mas Ele decidiu alcançar isso
pela cruz. Mas que coisa! Deus podia pegar todos nós assim, ó, e colocar todos nós de joelhos na sua presença eternamente. Mas Ele não fez. Ele captura o homem pela cruz. Por isso o diabo não quer que ninguém veja o Cristo crucificado. Os apóstolos, né, nós lemos aqui, já li Mateus 16, né? O episódio que envolveu Pedro. Se a gente ler Marcos capítulo 10, aquele dia em que Tiago e João, junto com a mãe, chegam para Jesus e pedem uma posição elevada, né, junto com o Senhor, Jesus responde para eles: vocês não sabem como é que estão falando. Mas Jesus fala uma coisa interessante ali. Jesus pergunta assim para eles, antes de falar que eles não sabiam o que estavam pedindo. Jesus fala assim para eles: vocês podem beber do cálice que eu bebo? O que eles responderam? O que eles responderam? Nós podemos. E o que Jesus falou? O mais interessante é isso. Não, vocês vão beber. Agora, quanto ao sentar ao meu lado direito e ao meu lado esquerdo, é o Pai que decide isso. Mas que vocês vão beber, no meu caso, vocês vão beber. E vocês vão ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Jesus já tinha dito para Pedro: Pedro, tome a sua cruz e me siga. Se você não pegar a sua cruz e vir após mim, você não pode ser meu discípulo. É uma outra maneira de dizer: você vai tomar um pouco do meu cálice. Há uma cooperação com Deus na cruz de Cristo para a edificação do corpo. Irmãos, não há nenhuma técnica humana para edificar a igreja. Eu louvo a Deus porque eu descobri isso em tempo. Quanto tempo perdi isso? Falo isso com muita tristeza. O caminho já está traçado. No caminho da cruz. Paulo, ali em Corinto, está completamente abraçado com a cruz do Senhor. Vocês aguentam um pouquinho? Não posso terminar aqui, parar aqui. 2 Coríntios 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos o quê? Sempre entregues à morte, por causa de Jesus. Ou seja, Deus sempre me coloca na cruz. Deus sempre me coloca na cruz. Para quê?
para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, e em vós a vida. Se Paulo quisesse cooperar com Deus, ele precisava continuar com aquela cruz do Senhor Jesus operando na vida dele. E ela sempre opera a morte. Ela sempre leva para baixo. Ela sempre leva para a fraqueza. Para que o poder de Cristo, ou a vida de Cristo, possa fluir para edificar a igreja. O cooperador é alguém que Deus enfraqueceu e continua enfraquecendo, e continua diminuindo, e continua reduzindo, porque na medida em que isso se torna maior nele, a vida de Cristo tem mais liberdade para operar e edificar a igreja, porque é o Senhor Jesus que edifica a igreja, não é o cooperador. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu creio, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. No capítulo 6, versículo 8, aliás, versículo 4, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus. Mas veja como, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido e entretanto sendo bem conhecido, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que coisa maravilhosa! A cruz de Cristo operando na vida de Paulo. E ali, ele cooperando com Deus para que a noiva fosse preparada para o Filho de Deus. No capítulo 11, versículo 21, ingloriamente confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em qualquer que nos havia, como sensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, entre trabalhos e fadigas, em vigílias, com fome, com sede, em jejuns, com frio, com nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas.
Quem enfraqueça, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me escandalize. Se tem que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Aí está a cruz do Senhor operando na vida de Paulo. Eu quero ler um último texto relacionado com a vida do nosso irmão Paulo. Diz assim: já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós? Sim, tomara que reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, nem dizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. E até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. O que é isso, irmão? A cruz de Cristo. O autor de Hebreu, ele vai dizer para a igreja que devemos ir até Cristo, mas que devemos tomar sobre nós o seu vitupério. Devemos ir até Cristo. E ele diz que Cristo foi sacrificado ou crucificado fora do arraial. Em outras palavras, está dizendo que Cristo, como criminoso, como falso, como condenado, morreu lá fora da cidade. Vergonha, escória do mundo. O autor de Hebreus está dizendo: se associem à sua vergonha e caminhem até Ele. Perseguidos, caluniados, considerados lixo do mundo e escória de todos. E o mais terrível nessa passagem é que ele diz que foi Deus que conduziu ele para isso. Nessa experiência, ele cooperou com Deus. Os irmãos de Corinto não entendiam isso bem. Eles queriam Paulo diferente. E aí o diabo usou falsos apóstolos para apresentar Cristo sem cruz. E não era nada identificado com isso aqui. Só que dali não sairia a igreja pura da glória de Deus. Irmãos, somos cooperadores? Somos. Mas Deus não pode usar a nossa vida num caminho diferente disso. Que o Senhor abre os nossos olhos para isso. Não tem outro caminho para cooperar, a não ser o caminho da cruz.
Porque Deus não está fazendo nada fora da cruz. Nós vamos encerrar. Eu quero encerrar lendo um texto maravilhoso. Se quiser me acompanhar, está no capítulo 8 de 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O que esses irmãos estão fazendo aqui? Para que a igreja do Senhor seja edificada. Eles estão trilhando o caminho da cruz. Estão se entregando em favor daqueles irmãos que estavam necessitados. E mesmo na pobreza deles, eles pegaram e deram para os outros. E assim mais ainda. E Paulo diz que fizeram isso pela vontade do Senhor. Querendo o Senhor, talvez não domingo, lá durante a ceia, sábado, né? Mas no outro domingo nós vamos prosseguir vendo mais algumas coisas preciosas, né? Nessa tarde, nessa sequência. Vamos esperar e confiar no Espírito de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos falar por aqui. Senhor, eu te agradeço por esse privilégio. Eu quero, Senhor, junto com meus irmãos, confiar aqui tua palavra, Senhor, que foi lida, que foi repartida. Que o Senhor nos alcance a sua graça. Que o Senhor nos ajude a ver, receber e viver este chamado tão precioso, Senhor, mas que tem um custo que só o seu poder pode prover, Senhor, os nossos corações. Só o teu poder pode capacitar nossos pés, Senhor, para andar nas suas pegadas. Mas se o Senhor nos chamou, o Senhor é poderoso para nos capacitar. E essa é a nossa confiança e a nossa esperança. E louvamos, Senhor.